não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Há momentos nesta vida que as aflições são fortes demais e parece que não vou suportar. Mas quando isto acontece, sinto minhas forças se acabar. Jesus aparece e me diz: vou te ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, pois não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Jesus está perto de voltar para com Ele me levar. Sabendo disto, o inimigo quer me atrapalhar. Não adianta ele lutar, pois Jesus está a me ajudar, e com sua ajuda certamente eu chegarei lá. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, pois não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes, quero vos saudar com a paz do Senhor. Que alegria para nós, pela graça de Deus, estarmos chegando aqui mais esse dia para nós prosseguirmos em nossa viagem através da Bíblia Sagrada, livro por livro, capítulo por capítulo. Nós estamos aqui nesse projeto em parceria com a Web Rádio, com a JF Gospel, todos os dias, do meio-dia 30 às 13 horas. E louva a Deus por você que caminha conosco todos os dias. Nós estamos lendo o livro do profeta Daniel e a nossa leitura de hoje, o capítulo de número 2. Convido você, mais uma vez, para abrir a sua Bíblia, se você puder, para juntos lermos a palavra do Senhor. As horas amargas com Jesus se tornam doces. A hora escura com Jesus se torna clara. As horas tão tristes, Jesus. Daniel, capítulo de número 2. Passemos a ler a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, verso 3, este lhes disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Verso 4, então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Verso 5, respondeu o rei aos astrólogos:
É esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Verso 6. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Verso 8. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Verso 9. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Verso 10. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Verso 11. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Verso 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Verso 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Verso 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Verso 15. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Verso 16. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Verso 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Verso 21. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Verso 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Verso 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Verso 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Verso 26. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar:
Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Verso 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. Verso 30. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Verso 31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Verso 32. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze. Verso 33. As suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Verso 34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Verso 36. Este é o sonho, e também a interpretação dele diremos na presença do rei. Verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade. Verso 38. Em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de oleiro. Verso 42. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Verso 46.
Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de cereais e perfumes suaves. Verso 47. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Verso 49. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na corte real. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, este é o programa Vivendo a Palavra, nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus. Esse programa pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. A nossa sede está localizada aqui na rua Samuel Gran, 1400, aqui no setor Epaminondas 2, na parte alta da cidade. Você que mora em Jataí região é nosso convidado especial para cultuar a Deus conosco aqui em nossa igreja, em um de nossos cultos aos domingos, 9 horas da manhã e às 19 horas. Na segunda-feira, 19 horas e na quarta-feira, 19h30. Venha com a sua família, Deus tem sempre uma bênção para a sua vida.
Temos também as nossas congregações pela cidade e região, e os cultos ocorrem às terças, quintas e domingos, 19h30. Aleluia! Meus queridos irmãos, nós terminamos a leitura do capítulo 2 aqui de Daniel. Para a nossa meditação de hoje, eu quero reler com você o verso 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Foi com a bala, Davi com a funda lutou, Sansão com a flechada, a buzina Gideão tocou, José com a fidelidade, quando no Egito chegou. Vitória teremos em qualquer lugar, vitória em Jesus podemos alcançar, mas é preciso dispor a lutar, não saindo da posição. Meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes da Palavra de Deus, no capítulo de hoje, Deus revela, por meio de um sonho dado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a sequência dos reinos mundiais sobre a terra, até que o reino de Cristo seja implantado sobre todo o mundo, tendo Jerusalém como sua sede. O rei Nabucodonosor chama à sua presença todos os sábios, experientes do seu reino, os magos também, os feiticeiros, astrólogos, a fim de que lhe revelassem o mistério do sonho que tivera da grande estátua. Os sábios, os sábios então pediram que o rei lhes contasse o sonho para que pudessem dar interpretação. O rei, no entanto, temendo que os sábios o enganassem com uma interpretação mentirosa, exigiu que eles revelassem o que ele, o rei, tinha sonhado. Se eles pudessem dizer o que ele havia sonhado, então o rei teria certeza de que eles poderiam dar a correta interpretação. Os sábios não puderam revelar o sonho de Nabucodonosor, pois isso era algo difícil, impossível ao ser humano. O rei, então, encheu-se de furor e decretou a morte de todos os sábios que havia na Babilônia. O oficial do rei foi, então, em busca de Daniel e seus amigos para que fossem também mortos. Daniel, ao tomar conhecimento do caso, pediu ao rei um tempo para que pudesse orar ao seu Deus, a fim de receber a revelação daquele mistério. Então Daniel e seus amigos se puseram a buscar a Deus em oração. Deus lhes ouviu e revelou o mistério do sonho do rei a Daniel numa visão de noite. Daniel foi então levado à presença do rei e revelou-lhe o que aquele tinha sonhado e também a interpretação. O rei sonhara com uma grande estátua cuja cabeça era toda de ouro. Deus revelou a Daniel que a cabeça de ouro da estátua simbolizava o próprio rei Nabucodonosor e seu poderoso império babilônico. Os peitos e braços da estátua eram de prata, que simbolizavam o império que viria depois da Babilônia, o dos medos e persas. O ventre da estátua era de bronze. Isso simbolizava o império grego que viria após os medos e persas. As duas pernas da estátua eram de ferro e, na interpretação de Daniel, representavam o mais poderoso império que viria após o da Grécia. Seria o Império Romano. No sonho do rei,
Os pés da estátua eram uma mistura de ferro e de barro. Isso tem a ver com o último reino do mundo que virá após o arrebatamento da igreja, que será o reino do anticristo. Os 10 dedos dos pés da estátua correspondem aos 10 chifres da besta de Apocalipse capítulo 13 e representam assim 10 nações ou reinos que darão apoio e suporte para o reino do anticristo. Apocalipse 17, versículos 12 e 13. No sonho de Nabucodonosor, ele viu uma grande pedra que veio de repente e bateu nos pés da estátua, e ela foi destruída e esmiuçada. E isso diz respeito ao que exatamente acontecerá ao anticristo, quando este estiver reinando e prestes a destruir Israel. Cristo, a pedra, se manifestará e destruirá o anticristo e seu reino. No sonho do rei Nabucodonosor, a pedra se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Isso nos fala do reino de Cristo, que será implantado sobre a terra após derrotar o anticristo e salvar a Israel. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, e nós, a igreja, reinaremos juntamente com Cristo naquele momento. Deus seja glorificado. Sim, meus amados, há um futuro glorioso para o povo de Deus. Mas os reinos deste mundo se tornarão em nada, conforme o sonho de Nabucodonosor. Louvado seja Deus. Prezado irmão em Cristo, prezada irmã, fiquemos firmes com Jesus. O Império Babilônico caiu. Veio depois o Império Medo-Persa e caiu também. Veio o Império Grego e seu regente, Alexandre o Grande, e pereceram também. A partir de 67 a.C., veio o poderoso Império Romano, que depois de muito tempo, centenas de anos, caiu também, para que, aleluia, para que a revelação da estátua se cumpra totalmente. Agora está faltando apenas o último dos reinos, os pés da estátua, com seus 10 dedos, é o reino do anticristo. Para que esse reino do anticristo surja, a igreja precisa ser arrebatada. E sabemos que nada mais falta para acontecer, para que Jesus venha buscar a sua igreja. Sim, meus queridos irmãos e ouvintes, a qualquer momento, seja de dia ou de noite, não importa, a qualquer momento, a igreja desaparecerá da terra. E eu lhe pergunto, você está preparado? Você está preparada? Ou você quer ficar aqui para ver o reino maligno do anticristo? Se você ainda não aceitou a Cristo, faça isso agora. E se você está desviado dos caminhos do Senhor, ainda dá tempo de você retornar para Cristo. Caso contrário, você ficará aqui e sofrerá os horrores da grande tribulação e enfrentará o terrível governo da besta ou anticristo. Qual será a sua escolha nesse dia? Deixar para amanhã é um grande risco, pois amanhã pode ser tarde demais.
fala em vão. Hoje Deus está chamando, amanhã será contigo. O recado que eu estou dando, do teu sangue estou livre. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos pela tua palavra nesse dia, por essa revelação gloriosa, Senhor. O Senhor deu ao rei Nabucodonosor e deu a interpretação ao teu servo Daniel, que nos mostra a história dos reinos do mundo até o final, até que o teu reino eterno seja estabelecido na terra. Senhor, ajuda-nos a permanecermos firmes para reinarmos contigo eternamente. Receba esta vida que está te aceitando como Salvador, esta alma que está voltando para os teus caminhos. Perdoa os seus pecados, liberta de todo o mal, escreva o seu nome no livro da vida. É o que eu te suplico, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Tua alma sem futuro, vagando no escuro, para sempre ficará. Aproveite a grande chance, venha meu querido irmão, não fique aí duvidando, porque Deus não fala em vão. Meus prezados irmãos, estamos chegando aqui ao final da nossa programação de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família, que Deus te dê um dia muito abençoado e conto com você amanhã para lermos o 3º capítulo aqui do livro de Daniel. Fiquem todos na paz do Senhor. Pela fé abracei minha cruz, e por nada posso deixar. Prometi ser um fiel soldado, e do cabo do arado não posso largar. O inimigo armou emboscada, esperando meu tom